Olá, tudo bem? Antes de qualquer prática laboratorial, nós precisamos que o nosso projeto com células humanas seja aprovado pelo Comitê de Ética. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou te dar algumas dicas de como montar o seu projeto e submetê-lo para avaliação pelo Comitê de Ética em Pesquisa, tá legal? Então, fique ligado que após a vinheta eu trago essas dicas para vocês. Observo um certo tabu nos alunos quando a gente fala em submeter um projeto a um comitê de ética. Porém, o processo não é tão complicado. Basta prestar atenção em alguns requisitos e deixar bem claro alguns pontos-chave, que é o que eu vou falar com vocês no vídeo de hoje, tá legal? Então vamos lá. No Brasil, qualquer pesquisa que envolva seres humanos, seja a pessoa em si ou qualquer parte ou material coletado do indivíduo, precisa passar pela aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa. Para isso, o Ministério da Saúde dispõe de uma plataforma que se chama Plataforma Brasil, onde todo projeto de pesquisa com ser humano deve ser submetido, inclusive os projetos envolvendo cultura de células humanas. Pesquisas com temáticas especiais como genética humana, reprodução humana ou novos dispositivos médicos passam por uma avaliação pelo CONEP. As pesquisas que não envolvem essas temáticas especiais passam pelo Comitê de Ética em Pesquisa da própria instituição. Se a sua instituição não tem um Comitê de Ética em Pesquisa, você vai continuar submetendo o projeto na Plataforma Brasil e ele vai procurar uma instituição que possa avaliar o seu projeto. Legal? Mas sempre você passa por esse processo, que é a submissão na Plataforma Brasil. O primeiro passo para a gente submeter um projeto para um comitê de ética é você ter o seu projeto de pesquisa bem redigido e com alguns pontos bem elucidados para permitir a análise ética do seu projeto. Você também vai precisar, na maioria das vezes, de um termo de consentimento livre e esclarecido, que nada mais é um documento no qual o participante aceita, por exemplo, doar as células para se realizar a pesquisa. E o que deve conter nesse projeto? Primeiro, o projeto deve ter um resumo, tá, do que seria a pesquisa. Deve conter uma introdução com embasamento teórico e a justificativa do porquê aquela pesquisa se faz necessária. E aí, o projeto precisa ter a parte metodológica bem detalhada, porque é através da metodologia empregada que o Comitê de Ética vai conseguir avaliar a ética da pesquisa em si, tá? Então, se você não deixa claro o que você vai fazer, não tem como o seu projeto ser aprovado. Então, na sua metodologia, você vai trabalhar com células humanas. Você precisa deixar claro de onde vêm essas células humanas. Você vai pegar ela num biobanco ou você vai isolar ela do tecido de algum paciente? Se você vai pegar em biobanco, um pouco mais simples. Por quê? Porque o biobanco já teve toda essa interação com o paciente para eles autorizar o uso dessa célula em pesquisa. Então, o que você vai precisar é uma carta do biobanco dizendo que ele tem a célula que você vai usar no projeto e que eles doam essa célula para você fazer a pesquisa, desde que a pesquisa seja aprovada pelo Comitê de Ética. Então, essa carta do biobanco precisa ser assinada pelo responsável em papel timbrado. Mas você também pode isolar as células que você vai trabalhar. E aí, você precisa descrever no seu projeto mais informações. Por quê? O que você precisa falar? Você precisa dizer, então, que tipo de cirurgia o participante será submetido, aonde ele vai ser coletado, quem que vai coletar esse tecido, em qual período isso vai ocorrer. São dados importantes que definem o seu projeto. E aí é importante você falar também se essa coleta de material vai se dar exclusivamente para o desenvolvimento da pesquisa ou se o paciente passaria pela cirurgia de qualquer forma e esse tecido seria descartado. Por exemplo, quando a gente isola células-tronco da polpa do dente, a gente não vai extrair o dente do paciente só para coletar as células,
Mas o paciente que já tem uma cirurgia indicada, ou por uma questão ortodôntica, ou por uma questão protética, a gente aproveita esse dente que está sendo extraído para coletar células. Então, se a gente não fosse coletar células, o dente ia ser tirado da mesma forma e ia ser descartado. O mesmo acontece em cirurgias de lipoaspiração. O paciente fez a lipo, toda aquela gordura seria descartada. Mas se a sua proposta é isolar células-tronco de tecido adiposo, você pode se valer desse tecido que seria descartado se o paciente autorizar. Outros casos, porém, como aspirado de medula óssea, são feitos exclusivamente para finalidade de pesquisa. Se esse material é coletado exclusivamente para pesquisa, não é um material que ia ser descartado, aí é importante você destacar também por que é importante esse tipo de célula, tá? Senão ela não poderia ser substituída por outra, e balancear os riscos e os benefícios que isso traz para o participante da pesquisa. Também deixe claro no seu projeto de pesquisa que as células que você está isolando é exclusivamente para essa pesquisa. Por quê? Você não pode utilizar células de outros projetos para desenvolver o seu projeto também. Cada projeto de pesquisa necessita que o participante autorize a utilização daquelas células para aquele projeto, tá? Então, você não pode transferir essas células para vários outros projetos, a menos que o paciente já autorizou a armazenagem e o uso das células em um biobanco, em um repositório, tá bom? Mas, em linhas gerais, essas células não são intercambiáveis entre um projeto. Então, cada projeto necessita da aprovação pelo Comitê de Ética, precisa da autorização do participante para se utilizar aquela célula naquele projeto. Outro aspecto importante para ser detalhado no projeto são os fatores de inclusão e de exclusão desses participantes da pesquisa. Então, por exemplo, eu vou coletar as células da polpa do dente. Eu vou coletar de qualquer paciente que aparecer na clínica odontológica? Não, eu não vou coletar essas células de dentes cariados, eu não vou coletar essas células de dentes que tenham doença periodontal, que é uma doença onde o dente perde o tecido de sustentação. Então, são requisitos que os dentes estejam rígidos, que o paciente seja saudável, não tenha doenças sistêmicas. E aí você vai definir o que inclui esse paciente na sua pesquisa ou o exclui. Isso é importante ter também no projeto. Como eu já falei previamente, você precisa identificar também aonde será realizada essa coleta de material. Se é uma clínica, um hospital, um consultório. Mas mais do que dizer aonde vai ser, você precisa também anexar um documento da instituição autorizando você fazer a pesquisa ali, você coletar esse material ali, tá? Esse documento tem que ser em papel timbrado, assinado e carimbado pelo responsável. E essa autorização, ela tem que constar mesmo que a instituição seja a sua própria instituição de origem ou seja o seu próprio consultório. Já que estamos falando em autorização, vocês também precisam anexar não só a autorização de onde os materiais serão coletados, mas aonde essa cultura celular será desenvolvida, tá legal? Então, do laboratório de pesquisa. Então, se são responsáveis diferentes, autorizações diferentes, ambas em papel timbrado, assinadas e carimbadas. Agora, um outro ponto bastante importante que tem que ter no seu projeto de pesquisa é o número de indivíduos que você vai utilizar para coletar as células. Para isso, você deve considerar o quanto de experimentos que você vai fazer, o quanto de células você vai precisar para esses experimentos. Lembrando que você vai expandir em laboratório essas células até certo ponto. O segundo ponto a se considerar é que uma célula de uma mesma linhagem de indivíduos diferentes podem gerar respostas diferentes por alguma questão própria do indivíduo em si. Então, no seu experimento, você tem uma heterogeneidade celular com células de diferentes doadores, seu resultado é mais robusto, tá? São mais reprodutíveis, justamente porque essas células podem responder mais ou menos ao seu estímulo, dependendo da condição ali geral do doador. Lembre que a hora que você escreveu o seu projeto, você apenas não vai falar qual o número de indivíduos que você vai utilizar para coletar as células, mas justificar esse número. E se você puder embasar isso
por um cálculo amostral ou e referências bibliográficas, muito melhor. Para qualquer tipo de estudo que a gente faz com seres humanos, é importante a gente ponderar os riscos e os benefícios para a gente determinar se essa pesquisa é eticamente viável ou não, tá? Então, toda pesquisa, por mais simples que ela seja, ela apresenta algum risco. Então, mas o meu paciente vai só responder um questionário. Tudo bem, mas tem um desconforto, ele pode se sentir cansado, ele pode se sentir amedrontado, ele pode se sentir acuado ao responder esse questionário, tá? E o mesmo vale quando a gente trabalha com células. Todo procedimento em si tem um risco, mesmo que esse risco seja pequeno. E esse risco deve ser descrito, tanto no seu projeto, como no termo de consentimento, que a gente vai falar daqui a pouco. Por exemplo, usando novamente aquele paciente que a gente vai tirar as células da polpa do dente. Bom, é um experimento totalmente laboratorial, o paciente não está presente, mas você tem que falar para ele dos riscos envolvidos na cirurgia em si, da extração do dente, por mais que essa cirurgia seja independente da pesquisa, tá legal? E é importante você destacar também no seu projeto qual o benefício que aquela pesquisa vai trazer para o indivíduo. Então, dependendo da pesquisa, você pode promover uma orientação de saúde para o participante, você pode apresentar informações sobre determinado assunto, sobre determinado aspecto. Em alguns casos, o benefício é indireto, né, dado pelo avanço no conhecimento, no avanço das drogas, mas sempre é importante você destacar qual é o benefício do participante da pesquisa. Aqui, deixando bem claro que é proibido qualquer tipo de remuneração para a pessoa participar da pesquisa, tá legal? Então, a participação é totalmente voluntária, você não pode pagar alguém para participar, para doar a célula. Outro ponto importante também, que muitas vezes os alunos esquecem, é incluir no seu projeto o cronograma e o orçamento detalhado desse projeto. Mas por quê? Por que isso tem a ver com ética? Tem tudo a ver. Porque se você vai submeter o participante a determinado risco para o desenvolvimento da pesquisa, você precisa se assegurar que minimamente você planejou essa pesquisa, você sabe quanto ela vai custar e tem dinheiro suficiente para executar essa pesquisa e tem tempo suficiente para realizá-la, para justamente você não chegar a um ponto de meter um participante a determinado risco e depois não concluir a pesquisa, ou porque faltou verba, ou porque o aluno se formou e não deu tempo, e aí o participante sofreu um risco desnecessário. Então, sempre coloquem, tanto no seu projeto de pesquisa, como vai ter um campo apropriado na Plataforma Brasil, para se colocar um cronograma e um orçamento detalhado do seu projeto. Por fim, o projeto também tem que ter as referências bibliográficas para mostrar todo o embasamento científico daquilo que você está propondo. Quando você está fazendo uma pesquisa com seres humanos, além de você enviar o projeto de pesquisa, você vai ter que enviar o CEP, um termo de consentimento livre e esclarecido. O que é isso? Isso é um documento no qual o paciente autoriza você utilizar as células dele para fazer a sua pesquisa. Se você vai trabalhar com células de biobanco, aí você está dispensado desse termo, mas você precisa fazer uma justificativa do porquê você está dispensado desse termo. E aí você explica que as células virão do biobanco, que eles já têm essa aprovação dos pacientes e anexa a carta do biobanco. Se você vai fazer a cultura primária, então é importante ter esse termo, que é um termo que você vai apresentar ao participante, convidando-o para participar da pesquisa e explicando no que consiste a pesquisa. Como esse é um termo que o paciente vai assinar, ele precisa ter uma linguagem que o paciente entenda. Então, você não vai copiar do seu projeto e colar ali no termo de consentimento livre esclarecido, porque no seu projeto você está usando uma linguagem científica e com o seu paciente você tem que usar uma linguagem simples, tá legal? Então, vamos lá. Normalmente, cada instituição, cada CEP, tem um modelo, termo de consentimento livre esclarecido, que é o TCLE, e é legal você ir atrás desse modelo da sua instituição para você ficar mais de acordo com a forma como ele deseja que você faça esse TCLE. Porém,
Todos esses modelos têm sempre alguns pontos básicos que precisam constar, tá? Porque é próprio da legislação. Então, precisa constar detalhes sobre o projeto, objetivo e justificativa da pesquisa, os procedimentos que serão realizados com o paciente. Também é importante você colocar nesses termos os riscos e benefícios que esse participante terá ao participar da pesquisa, garantia de sigilo e privacidade, indenizações e ressarcimentos, e aí sim a assinatura e dados do participante e do pesquisador. Bom, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles? Parte de descrição do projeto é título, pesquisador responsável, um contato desse pesquisador, equipe de pesquisa, aonde a pesquisa será realizada. E aí você vai convidar o paciente a participar dessa pesquisa, deixando bem claro que se ele não quiser participar, ele tem todo o direito, ele não vai ser privado de nenhum direito, de nenhum tratamento, tá? Que as coisas vão ocorrer normalmente, tanto se ele quiser como se ele não quiser participar da pesquisa, tá bom? Então isso é importante você deixar claro logo no início do termo, tá? E aí você vai explicar o que é a sua pesquisa, né? O objetivo da sua pesquisa e por que você está fazendo ela. Lembrando que é uma linguagem bem acessível ao paciente, tá? Então evite termos técnicos. Depois, você vai falar para o paciente quais os procedimentos a que ele será submetido. Então, detalhe tudo. O que você vai fazer para coletar esse material, esse tecido doador, e depois o que você vai fazer lá no laboratório na hora que ele não estiver presente também, tá bom? E que tipo de dados você vai obter ali. Também é importante você colocar nesses termos os riscos e benefícios que esse participante terá ao participar da pesquisa. Então, além de estar lá no seu projeto, ele tem que estar aqui numa linguagem bastante acessível para que o participante entenda. E aí ele vai avaliar, de acordo com esses riscos ou benefícios, se ele quer ou não participar. Garanta ao paciente o sigilo das informações, que os dados pessoais deles não vão ser divulgados. Também é importante você colocar que essa pesquisa é totalmente voluntária. Então, é proibido pagar qualquer tipo de participante para participar da pesquisa. Porém, também deve-se deixar claro que se houver qualquer tipo de dano que esse paciente sofra em decorrência dessa pesquisa, você garante uma indenização a esse paciente e ressarcimento por eventuais prejuízos que possam ocorrer. Legal? Isso também precisa estar bem discriminado no seu TCLE. E aí sim, vem a coleta dos dados pessoais do paciente que você precisa e da assinatura do termo, que deve ser feita pelo paciente e pelo pesquisador responsável. Lembrando que sempre de deixar o contato do pesquisador responsável, caso o paciente tenha alguma dúvida ou caso ele queira desistir da pesquisa. O termo também deve deixar claro que se o participante quiser desistir de participar da pesquisa, ele pode fazê-lo a qualquer momento. O termo deve então ter as páginas numeradas, todas elas rubricadas e todo ele nessa linguagem acessível ao paciente, sem o uso de jargões ou termos técnicos. Para a submissão do seu projeto de pesquisa envolvendo células humanas para o Comitê de Ética, além do projeto de pesquisa e do termo de consentimento livre e esclarecido, que a gente falou aqui, vocês também vão precisar da autorização da instituição onde vocês vão coletar o material para isolamento celular e da instituição onde vocês vão processar essas células do laboratório onde vocês vão cultivar. Se for a mesma instituição, mas com responsáveis distintos, então você anexa 2 cartas, tá legal? Sempre essas cartas em papel timbrado, assinadas e carimbadas. Se você for utilizar a célula do biobanco, aí você anexa a carta do biobanco. Além disso, a plataforma Brasil, ao você preencher todos os dados, no final ela gera uma folha de rosto que deve ser assinada pelo pesquisador responsável e pelo responsável pela instituição na qual se desenvolverá a pesquisa. Tudo bem? A assinatura do responsável tem que ser carimbada e se você tiver algum financiamento, o financiador também assina essa folha de rosto. Tendo juntado toda essa documentação, tendo esse processo e esse TCLE bem discriminado, bem detalhado, vai facilitar a análise pelo Comitê de Ética e até agilizar a aprovação do seu projeto de pesquisa. Se esse vídeo foi útil para você, deixa aqui o seu curtir e
siga-nos nas nossas redes sociais. Até mais!